Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no curso de Bioquímica para Ensino Superior aqui do meu canal Biolodúvidas. E hoje a gente vai estar aí abordando nossa segunda aula do curso de Bioquímica. Na primeira aula eu já falei sobre o processo de gliconeogênese e hoje nessa aula eu vou falar para você do processo de glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, seja muscular, seja hepático. Peço encarecidamente que deixe o seu like aqui no vídeo, meu amor, porque se você não dá like, nem os meus inscritos vê os vídeos. O YouTube é assim, o YouTube funciona à base de like. Se ninguém dá like é porque o vídeo é ruim. Então, por favor, deixa aí o seu like aqui embaixo para poder o vídeo ganhar visibilidade, beleza? Pois bem, para quem assistiu a minha primeira aula do processo de gliconeogênese, percebeu que além da gliconeogênese tem a glicogênese, que é a formação do glicogênio, e tem a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio hepático ou muscular. Perceba bem que o curso está seguindo uma progressão, não, pelo menos no início não. É porque eu estou tentando logo de cara fornecer aulas que inscritos que estão aí precisando de bioquímica estão precisando. Mas eu vou falar aqui nesse curso sobre tudo, tá ligado? Beleza? Outra coisa importante, tem estudante que vai estar aqui embaixo comentando: a aula começa em tal minuto. Não, a aula começou desde o primeiro segundo que eu comecei aqui a gravar esse vídeo. Beleza? Quem pula a introdução não entende nada. Eu respeito aquele estudante que só vem para cá para tirar uma dúvida. Então aqui embaixo na descrição vai estar tendo o tempo de cada uma das coisinhas que eu falei. Aí você clica lá no tempo que eu falei tal coisinha e vai lá e tira a sua dúvida. Mas quem está aqui para aprender qual é o processo, tem que sentar a bunda aí na cadeira e tem que entender essa introdução. Senão você não vai aprender o processo de glicogenólise e não vai aprender nada. Então a introdução é muito importante para você poder entender. A primeira coisa que eu quero que você saiba, meu filho, é que a glicose é a principal fonte de energia. Ah, Patrick, eu sei. Sabe não. Tem estudante que está estudando esses processos que não sabe nem o que é uma molécula de glicose. Glicose é a principal fonte de energia do nosso corpo, que é usada para produzir moléculas de ATP lá no processo de respiração celular ou de fermentação. A glicose é uma molécula feita através do processo de fotossíntese, por isso que você tem que comer, porque você não é uma planta, e você pode fazer no máximo uma conversão de moléculas aglicanas em glicose, lá na gliconeogênese, mas você não tem a capacidade de produzir glicose em grande quantidade, como um vegetal faz. Então você se alimenta para poder ter glicose, e a glicose ela é importante para poder fornecer energia, para poder não, né? Para poder produzir energia nas suas células. E a energia não é a glicose, é o ATP. A pergunta é que você precisa sempre ter glicose no seu corpo para você poder justamente produzir a molécula de ATP. E você não está comendo direto, está comendo só agora. Mas tem hora que você não está comendo. Quando você não está comendo, você está em jejum. Então, Patrick, quem é que vai suprir a necessidade de glicose do meu corpo? Bom, temos aí duas estratégias. A primeira é a liberação de glicose proveniente do glicogênio, a segunda é a gliconeogênese. Já falei sobre gliconeogênese, hoje eu vou falar desse fornecimento de glicose para o sangue através da glicogenólise. Diga-se de passagem, meu filho, glicogênio é um polissacarídeo. Polissacarídeo é uma molécula formada por bilhões de moléculas de glicose. Só que não é só nós, seres humanos, que vamos ter o glicogênio. Outros animais vertebrados vão ter glicogênio. Os animais invertebrados vão possuir o que chamamos de quitina, que também é um polissacarídeo importante para o corpo desses seres vivos. Outras plantas, por exemplo, plantas, por exemplo, vão ter lá a celulose e o amido, que também são polissacarídeos. Ah, quer dizer então que eu não sou o único que armazena glicose, não. Não, meu filho, você não é o único, beleza? Então, o nosso armazenamento de glicose, ele é do tipo glicose.
glicogênio, entendeu? Então você, quando come alguma coisa, você vai ficar usando a glicose do que você comeu. Ah, vai demorar o dia todinho essa glicose. Não demora não, porque você gasta constantemente glicose. Vai chegar um momento em que vai haver uma hipoglicemia, que é a diminuição de glicose, e vai ser necessário ter glicose circulando no seu corpo. E essa glicose, ela vai vir da onde? Basicamente, inicialmente, vai estar vindo lá do glicogênio hepático e não do muscular, que nem eu vou estar abordando aqui nessa aula de hoje. Então, basicamente, é isso que vai ser a glicogenólise, o fornecimento de glicose a partir do glicogênio. Mas é claro, várias enzimas participam desse processo, vou falar delas, reações que acontecem, vou falar delas, hormônios que participam desse processo, vou falar deles, a molécula de glicogênio em si, que é ramificada, vou estar falando dela, vou estar falando da ação da glicogênio fosforilase, vou estar falando da reação da enzima fosfoglicomutase, da glicose 6-fosfatase e da enzima desramificadora. A aula tá pica, velho. Então, essa introdução foi basicamente para tu logo ficar no choque do que você vai aprender. Então, pega a caneta aí, pega o papel e roda a vinheta Charles Darwin, que eu tô agoniado. Show! Bom, eu espero muito que você não tenha pulado a introdução para você poder de fato entender esse processo. Nossa meta aqui não é provar que sabe o conteúdo, é ensinar para você que tem dificuldade de aprender o assunto. Então, qual é o conceito de glicogenólise? Tudo que termina com lise, né, tem a ver com quebra. Então, a glicogenólise é a degradação de glicogênio realizada através da retirada sucessiva de moléculas de glicose lá do glicogênio. Então, de uma maneira mais simplificada, a glicogenólise simplesmente é a extração de moléculas de glicose lá do glicogênio. Para quem já vinha estudando as reações que acontecem nesse processo, tá ligado que acontece numa sequenciazinha bem específica. Essa sequenciazinha bem específica eu já vou mostrar aqui de cara para vocês, para poder ficar ainda mais fácil de você entender o que é que está acontecendo. Então você vai ter o glicogênio. Esse glicogênio aí, daqui a pouco eu vou dizer onde é que ele é encontrado. Esse glicogênio aí, ele armazena dezenas de milhares de moléculas de glicose e o glicogênio ele é simplesmente quebrado. Mas ele não é quebrado na metade, não. É extraído dele uma molécula de glicose. Essa molécula de glicose, quando ela é extraída, ela não vai se tornar diretamente glicose. Ela se torna no que chamamos de glicose 1-fosfato. Essa conversão de glicose em glicose 1-fosfato, ela foi catalisada por uma enzima e essa enzima ela é fosforilada. Ela acabou cedendo um fósforo para a molécula de glicose e a glicose se tornou glicose 1-fosfato. Isso tudo muito rápido. A enzima que catalisa essa reação é a glicogênio fosforilase e o que na verdade aconteceu foi a fosforólise, que foi essa adição do fósforo à molécula de glicose. A glicose 1-fosfato é uma molécula que já é bem conhecida de quem já estudou gliconeogênese e respiração celular, que está lá como sendo um dos intermediários do processo de glicólise. Então se forma a glicose 1-fosfato. Por sua vez, a glicose 1-fosfato é convertida novamente em glicose 6-fosfato. Perceba que a nomenclatura basicamente é a mesma, só que fica de 1 para 6. Isso aí é apenas dizendo que o carbono, o fósforo estava ligado no carbono 1 e agora vai estar ligado no carbono 6. Só que não é o mesmo fósforo. Essa reação aí, ela é catalisada pela enzima chamada de fosfoglicomutase. E detalhe, não acontece essa transformação diretamente. Existe um composto intermediário que vai aparecer aí. Só que daqui a pouco eu vou enfatizar reação por reação. Aqui é apenas a visão geral. Então, glicose 1-fosfato se torna em glicose 6-fosfato.
que dependendo do glicogênio pode se tornar glicose. Ô Patrick, por que dependendo do glicogênio? Porque daqui a pouco eu vou dizer a tua informação com relação a isso. Então a glicose 6-fosfato se torna glicose. Essa reação ela vai ser catalisada pela enzima chamada de glicose 6-fosfatase. Pois bem, numa visão geralzona do que acontece nesse processo, basicamente é isso. Para alguns estudantes que estão mais agoniados para entender o processo, eu acredito que só essa informação aqui já possa ajudar bastante. Mas como aqui é um curso de bioquímica mais aprofundado, iremos aprofundar ainda mais de como aconteceu cada uma dessas reações e como agem essas enzimas. E um detalhe, existe uma outra enzima, que é uma enzima chamada de enzima desramificadora, que eu não citei aqui, que também haverá a participação dela. Se eu fosse você, eu apertaria o botão de pause e faria uma anotação desse Memorex aqui, para você não entender, para você nunca esquecer. Ó, glicogênio, glicose 1-fosfato, glicose 6-fosfato, glicose. Enzimas que participaram: glicogênio fosforilase, glicomutase, glicose 6-fosfatase. Então, quando você escreve, você acaba memorizando. Então, dá um pausezinho aí para você poder anotar essa informação. Deu pause? Posso continuar? Porque aqui eu só mostrei a visão geral e agora a gente vai detalhar um monte de coisa que acontece. Então, vamos lá. Preste bem atenção. Aonde o glicogênio pode ser encontrado? Eu já falei, né, na introdução da minha aula o que é o glicogênio, mas aonde é que ele pode ser encontrado? Ele pode ser encontrado no fígado, no que chamamos de hepatócitos, e no músculo, lá das fibras musculares. E, por mais que o princípio do glicogênio seja o mesmo, eles vão atuar de diferentes formas. Não vai atuar da mesma forma. O glicogênio do fígado atua de uma forma e o do músculo atua de uma outra forma. Então se liga, o glicogênio do fígado ele vai ser responsável pela manutenção da glicemia, ou seja, tudo ao que compete liberar glicose para os tecidos, lá para o sangue, está relacionado diretamente ao glicogênio hepático. E 10% do peso do fígado é simplesmente glicogênio, diferente dos músculos, que fornece glicose apenas para o músculo, que na verdade nem é a glicose em si, é a glicose 6-fosfato, mas daqui a pouco eu chego lá. E 2 a 3% do peso do músculo vai ser esse glicogênio. Aí você deve estar se perguntando assim: nossa, é muito glicogênio, nosso corpo nunca vai deixar de ter glicogênio. Não. Esse glicogênio, ele é rapidamente aí degradado através do processo de glicogenólise. Portanto, outros mecanismos devem acontecer para poder manter a concentração de glicose ideal no nosso corpo, para que exista, no caso, o que chamamos de homeostase da glicose. Para você ter uma ideia, se liga aqui nesse gráfico. Olha só, quando você tem quando você se alimenta e a glicose ela vem aí de forma exógena, olha só, apenas em 4 horas, toda essa glicose que você se alimentou dela, basicamente ela já é utilizada rapidamente. Pá! Quem vai aumentar a glicemia do nosso corpo durante um certo período de tempo vai ser o glicogênio, que parte aqui de mais ou menos 3 horas até 28 horas. E note que chega um momento que se esgota. É isso mesmo, o glicogênio vai acabar sendo esgotado, tá ligado? Por quê? Porque você está numa situação de jejum e para poder manter a concentração ideal de glicose, o glicogênio fica lá liberando glicose através do processo de glicogenólise. Agora, ao mesmo tempo que está acontecendo a glicogenólise, também está acontecendo a gliconeogênese, que também inicia-se aqui, ó, de 4, aí vai até lá passando depois de alguns dias. Ah, Patrick, quer dizer então que o processo de gliconeogênese ele é muito importante? Sim, eu já gravei uma aula sobre esse processo e é muito importante. Isso porque a reserva de glicose proveniente aí do glicogênio, ela acaba muito rápido. Então é necessário que aconteça gliconeogênese
tanto para formar glicogênio, como também para fornecer moléculas de glicose para outras células. Olha essa imagem aqui, desse tecido aqui, desses hepatócitos. Olha só esses grânulos de glicogênio de células recém-alimentadas. Olha só. Olha o tanto de grânulos de glicogênio. Olha depois de um jejum de 24 horas. Percebe? Vocês conseguem perceber que a reserva de glicogênio, ela acaba muito rápido. Então, velho, quer emagrecer? Para de comer, tá ligado? E vai aí utilizar todo o seu glicogênio para depois fazer glicogenogênese e transformar gordura aí em glicose. Então, basicamente, é assim que você emagrece, caso você queira emagrecer. Vale muito a pena fazer aqui uma ressalve de hormônios que também participam desse controle de glicemia, que é a insulina, que promove aí, basicamente, a entrada de glicose nas células, e o glucagon, que também auxilia, né, que também ativa, pode estar ativando o processo de glicogenólise, uma vez que o glucagon ele atua em situações de hipoglicemia para poder promover a hiperglicemia. Eu acho importante fazer essas observações porque geralmente na bioquímica nós não citamos a participação do sistema endócrino, mas o sistema endócrino participa diretamente aqui, né? Vários hormônios vão estar atuando também na ativação aí de reações de síntese proteicas necessárias para que ocorra o processo tanto de glicogenólise como de gliconeogênese e por aí vai. Beleza? Então, não esquece disso. Manutenção da glicemia, glicogênio hepático. Fornece glicose apenas para o músculo, no caso, o glicogênio muscular fornece glicose apenas para os músculos, ok? Se você acha necessário, dê um pause e faça as anotações que estão aqui com relação à manutenção da glicemia e com relação ao fornecimento de glicose apenas para os músculos. Deu pause? Então bora aqui enfatizar um pouco da molécula de glicogênio. O glicogênio é uma molécula ramificada. Isso acaba sendo importante porque a glicogenólise ela vai acontecer um pouquinho diferente nas ramificações e na cadeia principal. Então se liga só, molécula ramificada mantida por ligações glicosídicas. Isso aí, ligações glicosídicas, ligações que ligam aí monossacarídeos, como no caso aí a glicose que vai ser o monossacarídeo. Só que essa ligação glicosídica da cadeia principal é 1,4, acontece entre glicoses e, no caso, entre o carbono 1 e o carbono 4. Entretanto, a ramificação, a ligação ela é 1,6. Então perceba bem, na cadeia principal, as ligações glicosídicas são mantidas através da ligação 1,4, mas a ramificação ela é mantida através da ligação 1,6. Isso vai ser importante porque dois tipos de enzimas vão estar participando aí. Eu vou estar daqui a pouco dizendo, mas eu já vou adiantando. Vai ter a ação de uma enzima específica para quebrar a glicose da cadeia principal, que no caso vai ser a glicogênio fosforilase, e vai ter também a participação da enzima desramificadora, que também vai estar auxiliando nesse processo de retirar essa glicose aí das ramificações. Então, note que a cadeia, que é importante que a molécula de glicogênio seja ramificada, porque se ela fosse uma cadeia principal, o fornecimento de glicose ia ser um pouco mais demorado, tá ligado? Então, como ela é toda cheia de ramificação, diversas enzimas glicogênio fosforilase vão atuando em várias pontas e várias extremidades e vão liberando aí muita glicose para a corrente sanguínea, mantendo aí o aumento da glicemia. Ah, Patrick, tem razão, porque se fosse linear, o negócio ia ser um pouco mais demorado, porque ia ser uma glicose, uma glicose, uma glicose, mas como é ramificado, então várias ramificações, várias cadeias vão estar sendo ao mesmo tempo quebradas, beleza? Pois bem, bora agora aqui enfatizar a ação das reações que acontecem nesse processo. Então se liga, essa imagem aqui eu retirei aí de uma aula que eu assisti do professor Dorival. Então
os créditos dessa imagem aí vão para o professor Dorival. Vou estar colocando aqui também na descrição a videoaula dele sobre esse mesmo assunto, caso você também queira também acrescentar uma informação que eu não tenha falado, confere lá na aula dele. Então aqui você percebe também que vai ter o glicogênio, olha só, o glicogênio, a retirada de uma molécula de glicose, então o glicogênio menos uma glicose. Essa reação aqui, ela basicamente aconteceu através da ação da enzima glicogênio fosforilase, onde houve aí a entrada de um fósforo, ou seja, uma fosforólise na molécula de glicose. Ela se tornou em glicose e um fosfato. Depois aconteceu a ação da fosfoglicomutase, transformando glicose e um fosfato em glicose 6-fosfato. E apenas no fígado, daqui a pouco eu vou estar dizendo isso, apenas no fígado, a glicose 6-fosfato, através da catalisação da enzima glicose 6-fosfatase, a glicose 6-fosfato se torna glicose. Essa imagem aqui ela não traz os nomes de enzima, então ela traz apenas para você entender a saída da molécula de glicose. Nessa outra imagem aqui, que eu também vou dar os créditos a um outro professor muito bom aqui do YouTube, que é o professor Sérgio, que vou também estar colocando aqui na descrição, que ele traz essa imagem aqui um pouco mais detalhada. Olha só, a mesma coisa aqui da imagem de cima, só que enfatizando o nome das enzimas. Olha só, eu tenho a glicogênio, a molécula de glicogênio, que foi aí retirada uma molécula de glicose. Essa reação, mais uma vez, vou repetir, foi catalisada pela glicogênio fosforilase, formou uma glicose e um fosfato e formou um glicogênio com uma molécula a menos de glicose. A glicogênio 1-fosfato se converteu, né, em glicose 6-fosfato. Daqui a pouco eu vou estar mostrando que isso não acontece de modo direto. A fosfoglicomutase é a enzima que vai estar catalisando essa reação. A glicose 6-fosfato pode se tornar glicose através da glicose 6-fosfatase. E as enzimas que vão estar atuando nas ramificações, nas extremidades de algumas ramificações, vai ser a enzima desramificadora, que vai ser importante aí para estar colocando fragmentos de glicogênio de uma cadeia ramificada para uma cadeia principal e também vai estar atuando na liberação de glicose que vai estar livre. Daqui a pouco eu vou estar mostrando para você a imagem. Então, quais são o nome das 4 enzimas que participam do processo de glicogenólise? Fosfoglicomutase, glicogênio fosforilase, bora colocar na sequência. Glicogênio fosforilase, fosfoglicomutase, glicose 6-fosfatase e enzima desramificadora. Eu acho massa eu mesmo acho massa minhas aulas, porque você não é um robô, tá ligado? Tem muita gente que vai dar aula de bioquímica que é tipo um robô. Isso. Não, e aqui na minha aula não é que eu passo uma insegurança, é porque os nomes são bem complexos. E pelo fato de eu ter disfemia, eu tenho dificuldade de falar alguns nomes. Então eu peço que você releve aí se caso eu tenha gaguejado aí na pronúncia de alguns nomes ou também errado na pronúncia de alguns nomes. Isso acontece por conta de tanto problema que eu tenho na vista, como também na minha dicção, beleza? Então são essas 4 enzimas que eu falei para você que atuam nesse processo. Bora agora entender outros pontozinhos importantes. Olha só, eu quero que você entenda agora como é que acontece aí essa ação da enzima, basicamente, daqui a pouco, da enzima glicogênio fosforilase, mas como acontece aí, primeiramente, essa quebra da primeira molécula de glicose, essa liberação da primeira molécula de glicose do glicogênio. Então aqui nós temos a molécula, olha só, o mouse está passando aqui, eu tenho aqui o glicogênio e a pergunta é, em qual glicose é que ele vai estar atuando? Então vamos lá. A fosforilase do glicogênio cliva as ligações alfa-1,4 entre os resíduos glicosil nas extremidades não redutoras. As extremidades não redutoras, para quem não lembra, é aquela extremidade que não está com o seu carbono, o carbono melhor está comprometido na ligação glicosídica. Beleza? Extremidade redutora. O carbono está livre, olha só,
Extremidade redutora, o carbono vai estar livre, e na extremidade não redutora, o carbono vai estar comprometido na ligação glicosídica. E é justamente nessa extremidade não redutora que vai haver a ação aí da glicogênio fosforilase, pegando aí a molécula de glicose e adicionando uma molécula de fósforo. E aqui você percebe, olha, ficou a glicose em um fosfato e ficou aqui a continuação da molécula de glicogênio. Ah, Patricão, então peraí. Retira e automaticamente une. Verdade, ó, retira, retirou e automaticamente uniu. Isso acaba sendo muito importante, porque daqui a pouco você vai perceber que a enzima desramificadora vai estar atuando nessa última etapa aí de remover a última molécula de glicose do pacote. Beleza? Um outro detalhe importante é com relação à conformação da molécula da enzima, ou melhor, glicogênio fosforilase. Ela é uma enzima que ela vai possuir o que chamamos de cofator. Para quem não lembra, cofator é aquela substância, aquela molécula que é importante para a ativação da enzima. Aqui em verde você vai ter basicamente a enzima propriamente dita, e essa parte aqui azul é o seu cofator, que é o piridoxal fosfato. O nome é um pouco complexo, eu vou repetir. Piridoxal fosfato. E esse piridoxal fosfato, ele vai ser importante no processo de fosforólise, beleza? A glicogênio fosforilase é uma enzima homodimérica sujeita a controle alostérico. Por isso que diversos fatores podem aí estar inativando essa enzima ou comprometendo a ativação dessa enzima, beleza? Sofre transformações entre as conformações relaxadas, no caso relaxada, ativa, e tensa, inibida. Então, como eu falei, se ela estiver no modelo tenso, ela vai estar inibida e não vai estar atuando. Diversos tipos de medicamentos até podem estar aí atuando na inibição dessa enzima. Se essa enzima ela for inativa, logo vai acontecer o bloqueio do processo de glicogenólise. Então, ela é preciso que ela esteja relaxada para poder acontecer aí o processo de retirada da molécula de glicose do glicogênio, ok? Bom, formado a glicose 1-fosfato, a gente agora vai ver como é que se forma a glicose 6-fosfato. Eu acho que já falei umas 3 vezes que isso não acontece diretamente não. Olha só, a fosfoglicomutase, ela acaba aí fazendo o seguinte, é uma enzima fosforilada e ela acaba cedendo o fósforo dela para a molécula de glicose, que fica aqui ó, conectado na glicose, no carbono 6. Uau, Patrick! Então, vira aqui molécula, glicose 1,6 bifosfato, ou seja, antes de se transformar em glicose 6-fosfato, era glicose 1,6 bifosfato. Só que essa mesma enzima fosfoglicomutase, ela pega esse fósforo que está conectado aqui no carbono 1, se tornando novamente a fosfoglicomutase. Então, basicamente, aconteceu uma troca, formando aí a glicose 6-fosfato, ok? Olha só, aqui é mostrando como acontece a ação da enzima desramificadora. Você vai ter aqui a extremidade, e você vai ter aqui a outra cadeia principal. Pois bem, tanto aqui na cadeia principal como na extremidade, basicamente essas ligações glicosídicas aqui, elas vão estar sendo quebradas através da ação da glicogênio fosforilase. Entretanto, quando fica faltando apenas umas 4 glicoses, que vai ser essa ponta da ramificação, a glicogênio fosforilase não consegue mais atuar nesse processo. Então, quem vai atuar nesse processo vai ser a enzima desramificadora, que pode atuar de 2 processos. Pode atuar pegando essas 3 moléculas de glicose e transportando elas para a cadeia principal, e na cadeia principal haver a ação da enzima glicogênio fosforilase, e essa última glicose que ficou aqui ó, no pacote também vai ser liberada aí, né? A segunda coisa que essa enzima faz é a atividade da
atividade glicosidase, que é a liberação dessa glicose que ficou aqui na pontinha. Então perceba bem que a enzima desramificadora tanto é importante para a transferência de 3 moléculas de glicose para a cadeia principal, como também vai ser importante para a liberação dessa glicosinha que ficou na ponta. Uau, Patrick, que putaria, que monte de enzima. Você não viu foi nada, homem. Beleza? Então, eu falei aí das 4 enzimas que participam desse processo. Agora tem um último detalhe que eu queria que você soubesse. Pois bem, eu falei que glicogênio libera uma glicose, glicose 1-fosfato, glicose 6-fosfato e depois glicose. Só que tem um pequeno detalhe. A transformação de glicose 6-fosfato em glicose, ela acaba sendo feita praticamente apenas nos hepatócitos. Nos músculos ou melhor, não vai estar tendo a atuação da enzima chamada de glicose 6-fosfatase. Então, nos músculos, a glicose 6-fosfatase não vai estar atuando. Então, o processo de glicogenólise no músculo, ele só vai até a formação da glicose 6-fosfato. Glicose 6-fosfato vai ser usada aí no músculo para poder entrar como intermediário aí do processo de glicólise. Já nos hepatócitos, eles podem liberar moléculas de glicose. Para poder isso acontecer, vai acontecer a ação da 4ª enzima. Eu falei agora há pouco que eu tenho dito as 4, mas eu tenho dito as 3. Essa é a da 4ª enzima, que é a glicose 6-fosfatase. A glicose 6-fosfatase é uma enzima que atua no retículo endoplasmático liso. Então, o que é que vai acontecer? A glicose 6-fosfato entra através de transportadores específicos, chamados de T1, na parte interna do retículo liso, e lá vai acontecer justamente essa extração do fósforo inorgânico da molécula de glicose. Lá na membrana do retículo liso, vai ter o que chamamos de glicose 6-fosfatase, vai ter a enzima que vai estar liberando aí a molécula de fósforo e a molécula de glicose, que por sua vez o fósforo inorgânico vai sair pelo transportador T3 e a glicose vai estar saindo pelo transportador T2. E a glicose, livre aqui já pode sair para fora da célula através de transportadores GLUT2, aumentando assim a glicemia. Ah, Patrick, quer dizer então que o músculo não vai ter a enzima glicose 6-fosfatase? Não, mas os hepatócitos sim. Então lembre que hepatócitos mantêm a glicemia, aumenta a glicemia. Os músculos não. As glicosezinhas dele só ficam lá. Esse é o processo de glicogenólise, a quebra do glicogênio liberando moléculas de glicose. Bioquímica é algo muito massa, tá ligado? Muito massa mesmo. É claro que aqui tá longe de ser como realmente é. Essa parte didática da bioquímica eu acho bem bacana, mas quando a gente vai analisar isso aqui em termos mais microscópicos, nós percebemos que é um pouco ainda mais complexo do que isso. Beleza? Mas eu acredito que as informações que eu passei aqui foram bastante úteis para quem de fato queria aprender. Por isso que eu usei essa didática, essa metodologia, essa didática meia paradinha, meia falando devagar, para você pausar e você aprender. Bom, eu espero que eu tenha ajudado, espero que você também esteja gostando do curso de Bioquímica aqui no meu canal. Deixe a sua dúvida aqui embaixo ou pode mandar a sua dúvida para o WhatsApp do Biolodúvidas, que eu faço questão de responder a sua dúvida mandando o áudio. Deixe o seu like e, é claro, deixe as suas opiniões nos comentários e divulgue meu canal aí pra galera, beleza? Eu sou o Patrick do canal Biolodúvidas e até a próxima aula de Bioquímica.